Bom dia, irmãos. Como vocês têm passado? Nós estamos bem, graças a Deus, com muitas saudades. As crianças começaram férias essa semana, mas a tia ali fez uma rotininha para eles, com atividades, para não se perderem, né, no tempo aqui em casa. Mas estamos bem, graças a Deus, com saúde. Continuo trabalhando muito aqui de casa. Estou acordando no mesmo horário de manhã, tomando meu café, lendo a palavra, depois já estou indo para o quarto do Rafa. Confisquei o quarto do Rafa, está sendo meu escritório, mas graças a Deus estamos bem. Quero agradecer publicamente o pastor Zacarias pelo carinho dele de visitar os irmãos, de levarem cookies. Obrigado, pastor Zacarias, Sara e a sua família pelo seu cuidado com todos nesse tempo. E vamos continuar a estudar a palavra de Deus. Estamos em Colossenses 3:9 e vamos ver o verso 10 também, que diz: Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Vamos orar. Pai Celestial, obrigado pela sua palavra, nos guie em toda a verdade. Precisamos tanto do Senhor nesse momento. Sabemos que o Senhor está no controle. Por favor, seja glorificado, cumpra o teu propósito em tudo isso que está acontecendo em nosso mundo, pois nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Semana passada nós vimos a primeira parte deste versículo 9. Não mintais uns aos outros. E antes de continuarmos, eu quero só falar mais uma coisinha sobre o mintais, o mentir, na verdade. Porque no coração da mentira está a falsa noção de que o negar dos fatos muda os fatos. O negar dos fatos não muda a verdade. Eu não fico impressionado, por exemplo, com um ateu. Um ateu diz que Deus não existe, então Deus parou de existir só porque o ateu falou? O nome mais sagrado de Deus, eu já compartilhei com os irmãos, é o nome que nós colocamos na Bíblia em versalete, o Senhor, que é no hebraico Jeová, Yahweh, Yehová. Ninguém sabe hoje a pronúncia desse nome, mas o significado deste nome é aquele que existe. Então, alguém pode negar que Deus existe, mas isso não muda o fato que ele existe. É o nome mais sagrado dele. Uma mãe pode negar o parentesco ao filho, mas feito o teste de DNA, parabéns, é um menino. Já tem compartilhado com os irmãos, isso com os irmãos. Então, só porque o diabo fala que ele é Deus, não faz dele Deus. Só porque ele acreditou no coração que ele poderia ser Deus e sentar-se no lugar de Deus, não mudou os fatos que ele não é Deus. Existe apenas um Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo é Deus manifestado na carne. A Virgem concebeu, concebido pelo Espírito Santo. Nosso Deus, ele é o plural da majestade, Elohim. Ele é três em um, ele é único. Não tem como compará-lo a nada neste mundo. Ele é aquele que existe. Esse é o nome mais sagrado dele. Então, alguém pode negar que Deus não existe, mas não vai mudar o fato que ele existe. Mas vamos voltar à questão da realidade e da verdade. Aqui ele diz: Pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. O nosso desafio é tornar em realidade a verdade da palavra de Deus. Aqui ele diz: já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Romanos 6:11 diz: Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:11. Também considerai-vos. Interessante, a palavra no grego é o logizomai, de onde vem a palavra lógica. É a mesma palavra, na verdade, que aparece em Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É a mesma palavra, a palavra que vem da lógica.
faz sentido, é racional. Também sentido de faça as contas, considerai-vos, põe na pontinha do lápis. Paulo disse em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo. E agora vivo, não mais eu, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Já estou crucificado. Ainda em Romanos 4,17 diz que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Então ele enxerga Cristo em nós, enxerga que já estamos crucificados, que já estamos ressurretos, já estamos, como diz em Efésios, assentados com ele nos lugares celestiais. Esta é a verdade que a palavra de Deus fala sobre nós em Cristo, uma vez que nós o aceitamos como nosso Salvador. Já estou crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Precisamos tornar esta verdade uma realidade em nossa vida. Por continuando, ele fala que já vos despistes, verso 10 diz, e vos vestistes do novo que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Se nós estamos em Cristo, nós somos uma nova criatura. O Espírito Santo habita em nós, ele habita em nós no momento que nós aceitamos como nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E agora, nós somos uma nova criatura, estamos livres, nós não precisamos fazer o que nós queremos fazer. Nós não somos um animal levado pelos nossos instintos. Nós podemos dizer não, nós não precisamos fazer o que nós queremos, nós estamos livres para servir, tal qual o povo de Israel saiu do Egito, passaram por aquele mar vermelho, Paulo diz um símbolo do batismo. E por que que eles saíram da terra do Egito? Para servir ao Senhor. Nós estamos livres para servir ao Senhor. Não precisamos fazer o que nós queremos. Nós podemos dizer não a nós mesmos. Nós podemos servir ao Senhor. É uma batalha. Realmente, o Senhor Jesus, no Getsemane, nós vemos o exemplo. Ele, sendo Deus, sendo Filho de Deus, aprendeu a obediência pelas coisas que padeceu, a palavra de Deus diz. Mas ele lá no Getsemane orou e orou, suou como gotas de sangue e falou, Pai, se for da sua vontade, passa de mim este cálice, contudo não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Então, nós orarmos, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a sua, não é uma oração fácil, mas é a mais necessária e é que vai nos dar vitória em nossas vidas, porque quando você ora isso e você então depende de Deus, fala, Senhor, faça a obra através de mim, eu não consigo, faça a obra em mim, e você depende dele, você vai ver ele fazer a obra, ele vai receber a glória e você vai ficar realmente maravilhado e vai dizer, foi Deus. Pai, eu não consigo, faça isso através de mim, dependa dele e veja ele fazer a obra. Aqui ele diz que nós nos renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nós vemos em Romanos que nós fomos chamados para sermos conformados à imagem do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Ele vai nos transformar, ele vai nos realmente fazer uma nova criatura, quando temos na ressurreição um novo corpo, mas até lá nós precisamos reconhecer que já estamos nele, precisamos olhar para Cristo. Romanos 12:1, nós já falamos sobre isso, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Precisamos olhar para Cristo. Ele é o autor e ele é o consumador da nossa fé. Vamos fazer uma pequena exercício, uma pequena arte juntos. Não sabem, eu sou formado em desenho gráfico. Depois eu fiz o meu mestrado em exposição bíblica, mas a primeira coisa que eu fiz foi desenho gráfico. E eu aprendi uma coisa que eu quero passar para os irmãos hoje, que é um ponto de perspectiva. Pega uma folha de papel, se quiser fazer em casa, dobre em três, como se fosse uma carta,
quero mostrar uma coisa para os irmãos, que é o ponto de perspectiva. Então vamos pegar aqui, vamos dobrar em 3, como se fosse uma cartinha. Depois de dobrado em 3, abre e dobra no meio. Bem no meio, para você ter realmente uma crista boa no centro. E volta a dobrar só em 3 por enquanto. Vamos fazer um pontinho de perspectiva. Bem aqui em cima, põe uma pontinha de perspectiva. Uma pontinha. Você vê em arte, sempre tem um ponto de perspectiva. Você pode ver isso, por exemplo, no quadro de Leonardo da Vinci, A Última Ceia. Se você olhar atrás dos discípulos, você vai notar que tudo está indo para um ponto de perspectiva. Então, pega um ponto de perspectiva. Agora, abra a folha e desse lado aqui, faz a mesma coisa. Põe uma pontinha aqui embaixo. Agora, vamos traçar uma linha que vai de um lado para o outro, passando pelos dois pontos de perspectiva. Então, faça uma linha na folha inteira, que passa a pontinha aqui e passe a pontinha aqui embaixo. Agora, volte a dobrar o papelzinho, para que você tenha apenas isso daqui. E vamos fazer uma linha bem aqui. Essa linhazinha vai ter o início e essa linhazinha vai ter um fim. Uma linhazinha aqui embaixo. Temos aqui em cima temos o pontinho, temos uma linha que começa aqui, termina aqui. Essa linhazinha é a nossa vida. A nossa vida tem um início e a nossa vida tem um fim. Essa pontinha aqui é Cristo. Ele é a nossa perspectiva. Olhando para Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Essa pontinha aqui é o consumador, é o fim, ele é o nosso alvo. Ele é eterno, por isso que a pontinha está aqui e a linha continua. Olha agora do outro lado do papel, deixa dobradinho aqui, olha para trás. Ele é o alfa, ele é o início da nossa fé. Olha que a linha passa aqui o pontinho, porque ele é eterno passado, ele é eterno futuro. Então agora abre. O que é que você enxerga? Uma cruz. Ele é o alfa, ele é o ômega. Quando olhamos para Cristo, tudo faz sentido. Está aqui a nossa vida. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele. Cristo é a nossa vida. Quando olhamos para ele, tudo faz sentido. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é quem nos criou e nós vamos voltar para ele. Nós podemos ver que em Cristo tudo faz sentido. Ele é o nosso Criador. Interessante, estamos vendo esses dias como o coronavírus espalha de uma forma exponencial. Tudo começou com um primeiro infectado. Em apenas alguns meses, mais de 1 milhão de pessoas estão infectadas. 1 milhão de pessoas que a gente sabe, né? Tem muito mais que isso, mas o que divulgam, no caso, né? Multiplica isso por 11 e você tem um número mais preciso de quantas pessoas estão de fato infectadas. Nós vemos nosso mundo com 7 bilhões de pessoas. Começou com um homem, depois uma mulher. E o crescimento do mundo foi exponencial também. Nós vemos que nós temos um Criador. Nós viemos de Cristo. Nós vamos voltar para Ele. Quando nós olhamos para Cristo, tudo faz sentido. Vamos viver olhando para Ele. Ele é a nossa paz. Nesse momento, Ele é a nossa sanidade. Vamos orar. Pai Celestial, obrigado pelo Senhor, pela sua palavra, pelo seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Obrigado que Ele é o nosso Criador, que nos criou para Ele. Nós possamos viver, ó Pai, olhando para Cristo. Pois eu oro e agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Deus abençoe os irmãos. Até semana que vem, pela graça de Deus. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família.